losing sight of what matters to you. But then you come and take me by the hand. You say, come up here with me. Shalom, shalom, tudo bom? A paz de Jesus. Como é que você está? Vitor Trindade aqui. Se você não me conhece, né? Estou para gravar esse vídeo aqui para contar uma experiência sobre a Sala do Trono. É isso aí, a Sala do Trono. E tipo assim, foi uma experiência pessoal. Eu fiquei até meio constrangido de compartilhar contigo, porque muitas pessoas devem pensar, poxa, por que ele está contando isso? Ele quer aparecer, né? Não sei o que. Aí eu fiquei pensando em se eu falo ou não. Mas o Senhor Espírito Santo tocou em mim e falou, né? Que é possível você entrar na Sala do Trono. É possível você ir até lá, você sabia disso? O Senhor, Ele leva você em espírito a esse lugar, na Sala do Trono. E o lugar da Sala do Trono é um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de arrependimento, um lugar de transformação, e é um lugar que todos devem ir. Por isso que eu estou contando esse testemunho e vai te edificar, tá bom? Deixe seu like aí, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Então vamos lá. Foi agora mesmo, estava no momento com o Senhor, e eu tenho costume de movimentar a unção, né? Eu sento no meu quarto e fico movimentando a unção, né? Eu chamo o poder para meu corpo e encho o lugar e libero esse poder para o quarto, para o ambiente, para que o ambiente fique pesado da presença, né? Tenho esse costume. Mas dessa vez eu senti o Espírito Santo me guiando ali. De repente veio um desejo em mim, um desejo que o Senhor me leve, sabe? Me dê algo diferente. E assim aconteceu. Eu estava, né, fazendo esse processo. Aí depois que eu vi, estava carregado com a presença. Eu desejei no meu coração em ser levado pelo Senhor, né, a regiões dimensionais, né, inclusive até a Sala do Trono. E eu lembro que o Espírito Santo começou a direcionar a mim para orar línguas. Ele falou comigo, filho, coloque a sua mente neutra. Sabe? O que é mente neutra? É você não pensar em nada, sabe? Para que não seja nada da sua cabeça. Fique sua mente neutra, infrutífera, e comece a orar em línguas, porque é isso que é a oração em línguas. Quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Eu comecei a orar em línguas e nada estava na minha mente. Comecei a orar em línguas e o poder crescia. E de repente eu comecei a orar em línguas e o nível da língua ela estava aumentando, sabe? Estava começando a aumentar. Entrei num nível muito alto da oração em línguas. Muito alto. E aí aconteceu o seguinte. E de repente, meu querido. De repente. Eu vi uma visão assim na minha frente. Uma visão de uma escada. Certo? Uma escada que ia do meu quarto. E até o céu assim. Só que o final dele é como se fosse infinito. O final dele eu vi mais ou menos uma luz lá no final dele assim. Não dá pra ver mais nada depois disso. Tipo assim, eu tive essa primeira visão. Só que essa visão é o seguinte. Assim quando eu tive a primeira apreensão dessa visão, parecia que eu vi uma escada. Mas eu não sabia que era uma escada. Parecia que era um caminho assim que ia até o céu. E eu lembro do detalhe meio azulado. Ele é meio azulado assim, mas era meio cristal assim, tudo transparente, como se fosse cristal. Aí o que aconteceu? Poxa,
Aí depois eu queria focar mais na visão, olha só. Eu assim, o que que é isso? Eu quis prestar mais atenção nessa escada, o detalhe. Eu consegui ver com detalhe. Quando eu prestei atenção, quando eu comecei a focar, eu comecei a ver os degraus. Os degraus eram realmente transparentes, só que tinha uns detalhes brancos. Tipo assim, é um negócio sem explicação. Do lado da escada, assim, era meio azulado, assim, meio azul bem fraquinho, mas tipo um cristal. E na escala, o degrau era meio branco, também transparente. E ia estar lá em cima, né? E eu falei, Senhor, o que que significa isso? Aí eu, aí eu me via subindo a escada devagarzinho, certo? Olha só. Eu me via subindo na escada devagarzinho, degrau por degrau. Aí uma voz falou comigo, você não precisa subir essa escada. Você pode flutuar sobre ela. E apenas desejei isso. A voz falou comigo, então eu falei, então tá, Senhor. Eu desejei que eu flutuasse. Eu flutuei sim sobre a escada. E foi até rápido, eu cheguei rapidinho. Quando cheguei no final da escada, meu querido, eu vi um trono gigante na minha frente. Na verdade, 3 tronos. Um grandão no meio, bem grande. O outro do lado esquerdo e o outro direito. Só que eu não conseguia ver direito esse trono. Parecia uma luz do sol, sabe? A luz, como se fosse a luz do sol, de tão forte que eu não conseguia ver direito. Saía a luz dele, sabe? Eu não sei, não posso te explicar detalhes desse trono, porque eu não via. E eu cheguei diante desse trono, eu comecei a sentir a presença muito mais forte. E eu comecei a me ajoelhar diante desse trono. Meu espírito me ajoelhava. E eu falei assim, Senhor, remova de mim, Senhor. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Tava quebrantado. E de repente, quando eu estava ajoelhado falando isso, que uma mão que saía desse trono. Esse trono era muito gigante, querido. Não tem tamanho, sabe? Não tinha tamanho. E essa mão também, quando ela tocou em mim, era como se fosse uma mão gigante. Ela tocou aqui, mais ou menos, na minha nuca, assim. E quando ela tocou em mim, querido, eu senti que muitas coisas foram removidas dentro de mim. Né? O tempo que ela estava ali, eu estava removendo as coisas dentro de mim, sabe? Muitas coisas dentro de mim, eu não sei o que era. Isso é mistério de Deus e creio que é a libertação. Muitas coisas estavam sendo removidas, olha. E, uau, desejando a graça do Senhor aqui. E então, então acabou, depois ele tirou, eu continuei na presença ali quebrantado, e eu escutei uma voz. Eu não lembrava onde estava esse versículo, mas essa voz falava o versículo de Josué 1:9. Não te mandei eu? Não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Olha só. Eu não sabia, depois que eu fui procurar onde estava escrito isso, era Josué 1:9. Essa voz falou comigo. E então, eu falei, nossa. Aí de repente, querido, apareceu um ser na minha frente, como se fosse do meu tamanho mesmo, com vestes brancas, assim, até os pés. Eu não via o pé, só via as vestes brancas. Quando chegou na parte da face, dava a impressão que eu via um cabelo branco grande. Olha só dava uma impressão, porque não dá pra ver muito nítido, sabe? Dava uma impressão que eu via um cabelo grande, branco, mas eu não conseguia ver o rosto direito. E ele falava comigo assim, ó, a partir de hoje eu abro os seus caminhos. Quando você andar, eu irei abrir a porta, o caminho para você. E oportunidades virão. Olha, quem era esse? Era o Senhor Jesus. Eu sei que é o Senhor Jesus, eu conheço. O que Jesus falou é baseado nesse versículo. Olha, muito interessante, né? Eu sei que muita coisa é pessoal, mas o foco
dessa experiência é te mostrar que você pode ir, deve ir à sala do trono. Você tem que pedir ao Espírito Santo para que ele guie você, para que ele te mostre muitas libertações, muitas curas que nós não conseguimos realizar aqui nessa terra, só é possível na sala do trono. Sabe? Muito forte a presença. Meu corpo está cheio de poder aqui. Eu quero que essa experiência te edifique, tá? Você seja edificado através dessa experiência. Deseje a sala do trono. Como é lindo estar na sala do trono. Eu já tive algumas experiências semelhantes a essa. Certo? Eu já tive algumas experiências semelhantes a essa. Mas essa me marcou. Ou seja, aquelas que me marcam eu conto. Para te edificar. Tá? Compartilhe esse vídeo para aqueles que têm fome e sede do mundo espiritual, de conhecer as coisas espirituais de Deus. Tá? E você seja edificado. Então até o próximo vídeo, queridão, minha querida. Um grande abraço.